que é um agente de IA e os 7 pilares de um bom agente. É isso que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Fica até o final se você quer aprender a criar agentes de IA, seja para o seu próprio negócio, seja para vender para outras empresas. Meu nome é Aline Osório e é exatamente isso que eu faço. Eu tenho uma agência e dentre todos os serviços que nós prestamos lá na Osório Mídias, temos também a entrega e implementação de agentes de IA no WhatsApp das empresas. Mas vamos lá, o que é um agente de IA? Eu vou compartilhar com você a tela do meu Instagram e se você não me segue aqui no Instagram, Aline Osório MKT, já aproveita e começa a seguir. Eu vou te mostrar um vídeo aonde tem um agente de IA conversando. Então, nesse vídeo aqui eu mostro, um exemplo de um agente de IA de uma cliente de um estúdio de pilates. Como que funciona um agente de IA? Nada mais é do que uma secretária virtual que faz o atendimento 24 horas para as empresas, principalmente no WhatsApp. Também atende no direct, no Telegram, em sites, no Messenger, em outros lugares, mas o WhatsApp é o canal principal, pelo menos o que vendemos aqui na empresa. Então a IA ela é capaz de ouvir áudio, responder em áudio, ler imagens, interpretar os prints, as imagens que um possível cliente vai mandar. Ela faz todo o atendimento, a qualificação, as vendas, pode agendar automaticamente, faz follow-up e ela transfere para um ser humano quando for necessário, né? Você pode partir então da conclusão, que um agente de IA é uma secretária que nunca dorme, que não fica cansada e que vai aumentar bastante a produtividade da empresa. Uma secretária humana, ela não vai perder o emprego dela por causa do agente de IA, certo? Ela faz papéis, outras tarefas. Uma secretária humana não fica só atendendo o WhatsApp. O agente de IA vai só atender o WhatsApp. Eles vão trabalhar juntos, a secretária virtual, que é o agente IA, e a secretária humana. Então, juntos eles vão trabalhar e vai otimizar bastante os resultados e as vendas daquela empresa. Como que é essa simulação? Então, se você quiser ver esse vídeo, eu vou deixar ele na descrição desse vídeo do YouTube. Se você quiser ver o vídeo do Instagram, ele faz a simulação, eu conversando com a agente de IA do estúdio de pilates da minha cliente. Logicamente o vídeo está acelerado, você pode dar umas pausas e fazer a leitura. Mas vamos lá, eu preparei um mapa mental para te ensinar os 7 pilares de um bom agente. O que é um bom agente de IA, né? É um agente, uma secretária virtual que vai cumprir com a tarefa dela, com o objetivo dela. Então, a primeira coisa é ter uma clareza da função do agente IA que você vai criar. Qual que é o objetivo dele, né? É um agente profissional, ele tem uma missão específica e mensurável, ou seja, você consegue medir quantas pessoas chegaram no dia, quantos que ele atendeu e concluiu o atendimento, quanto que ele transferiu para o humano, quanto que ele fez de agendamento, né? Você consegue ver tudo ali no dashboard de quase todas as ferramentas, certo? Clareza do que ele fará, quais são os objetivos do agente de IA, a gente vai conversar mais, mas o que são objetivos? Ele vai só atender, passar informações? Pode reparar que a maioria das secretárias, elas só atendem, só passa informação, responde pergunta. O agente IA, ele vai muito além, né? E qual que é a necessidade do seu cliente? O cliente que te contratou para fazer o agente de IA para ele, ou se é para o seu próprio negócio, qual que é a necessidade hoje, né? Então, por exemplo, hoje mesmo eu vou ter que trabalhar no meu agente de IA agora à tarde, porque vai ter um evento, inclusive você está convidado. É um evento que vai acontecer no dia 25 de abril. Então, hoje é dia 9. Não sei que dia que você vai ver esse vídeo, ok? Provavelmente ele não vai ao ar hoje, né? Na hora que ele for ao ar, você vai assistir e provavelmente ainda vai dar tempo de você se inscrever. E aí, esse workshop, ele é sobre o cloud.
sobre aquela ferramenta, Cloud, que tem o Cloud Code, Cloud Cowork, né? Que inclusive eu tô usando o Cloud para ser o cérebro na hora de treinar os agentes de IA. Eu vou ter que treinar a minha IA para responder sobre esse evento que eu tô começando a divulgação exatamente no dia de hoje, porque ela ainda não foi treinada. E eu vou falar sobre isso, né? Que o agente ele sempre tem que estar passando por manutenções e melhorias. Então, o agente tem objetivos, ele tem o seu cliente, na verdade, ele vai ter objetivos e necessidades porque ele te contratou para resolver esses problemas. Então, você tem que saber isso. Já já eu vou te falar como você vai saber. E aí, você vai definir. Então, esse agente ele vai qualificar o possível cliente, ele vai vender, ele vai mandar os links, imagens, vídeos, vai responder em áudio ou vai responder só em texto, ele vai fazer follow-up, certo? Então tem que ter essa clareza. Clareza é o primeiro passo para a construção do agente de IA. E só para encerrar o assunto do Cloud, né? Se você quiser participar do workshop Cloud IA na prática, que vai acontecer ao vivo no dia 25, que é um sábado, 25 de abril, das 9 ao meio-dia, o link vai estar na descrição desse vídeo. Resolver um problema real é o segundo pilar. Então, o primeiro pilar de um bom agente IA é ter clareza. O segundo, resolver um problema real da empresa. Você cria um agente para resolver um problema. Alto volume de mensagens, baixa conversão, né? Muita gente chega, mas pouca gente agenda, muita gente chega, mas pouca gente fecha. Perda de oportunidades, perda de leads. Falta de follow-up, atendimento ruim, atendimento lento, né? São problemas comuns. Qual o problema principal, então, que seu cliente quer resolver, né? Você vai ter que descobrir isso. Mas como que você vai descobrir? Eu vou te contar. Terceiro pilar é ter um contexto profundo da empresa, certo? Então, se você não tiver um contexto profundo da empresa, você vai ter respostas superficiais e pouca eficiência naquele atendimento. É o que a gente não quer, né? Então, você vai precisar entender a fundo quem que é a empresa, o que que ela vende, para quem que ela vende, quais são os diferenciais dela no mercado, tom de voz que ela usa, se é mais formal, mais técnico, mais informal, qual é o processo comercial, como que funciona, por onde que vem os leads, qual é a jornada de compra, tudo isso. Após entender profundamente a empresa, ouvir o dono, conversar com ele, aí sim você vai colocar a mão na massa. Tem muita gente que já vai direto para a ferramenta, né? Fechou o contrato, assinou o contrato com o cliente, já vai para a ferramenta. Não, peraí, você não começa pela ferramenta. Você começa com clareza, você começa sabendo qual é o problema real que você vai resolver, você começa com um contexto super profundo da empresa e uma estratégia, que é exatamente, né, o que eu ensino de forma muito detalhada lá no curso Agentes de IA Vendáveis, que o link tá aqui na descrição. Então, lá no Agente de IA Vendáveis, você vai aprender a criar um agente, mas não só criar um agente, a entregar o agente para o seu cliente, implementar na empresa dele, entregar com maestria, acompanhar, fazendo testes, simulações e vender também, conseguir clientes, conseguir prospectar, fechar, tem tudo lá, modelo de contrato. Então, se você quer saber mais do curso, link na descrição. E aí, como então que você vai saber tudo sobre a empresa? O briefing, você vai precisar do briefing que vem antes da reunião de onboarding, pelo menos é a forma que eu faço na minha empresa e é a forma que eu ensino no curso, tá? Então o briefing ele nada mais é do que um formulário onde você vai entregar para o seu cliente preencher esse briefing. E aqui na agência Osório Mídias eu tenho um briefing para tudo. É um briefing para identidade visual, para aí a pessoa preenche, eu entrego para o designer um briefing da gestão de tráfego, um briefing para criação de agente de IA, um briefing para o social media, porque aquele cliente que vai chegar, eu tenho que saber tudo dele. Então esse já é um processo aqui da empresa. E depois da pessoa, daquele seu cliente que você vai contratar, preencher todas as perguntas detalhadamente, ele vai responder daquele briefing, onde você vai perguntar desde o mais simples, como nome, endereço da empresa, redes sociais, site, essas coisas mais simples, o WhatsApp, até coisas mais
profundas, produtos, serviços, ticket médio, benefícios que gera para os clientes, público-alvo. Vai perguntar tudo que você puder, tudo que for influenciar na criação do agente de IA. Obviamente que os briefings aqui na agência são diferentes para cada tipo de serviço. E depois vem a reunião de onboarding. Então, como que eu faço aqui? Fechei com o cliente, mando o briefing para ele preencher e já agendo a reunião de onboarding, onde eu vou apresentar para ele a estratégia do agente de IA que vai ser criado, certo? E vou falar todo o cronograma de entrega. E aí depois vem a base de conhecimento estruturada. Um bom agente, ele tem que estar bem aprofundado nisso aqui. Aqui vai entrar o quê? O perfil do agente de IA, que é o comportamento dele, vai ter o prompt principal ali, e o treinamento dessa IA, que é o cérebro dela, né? E lá vai ter 1 milhão de coisas, na verdade. Informações básicas, endereço, telefone, WhatsApp, redes sociais, site, mapa no Google Maps, tudo que tiver da empresa. Produtos e serviços, todos os produtos e serviços, benefícios, como funciona cada produto e serviço, restrições de produtos e serviços, preço, objeções mais comuns. Eu vou treinar a IA para saber quebrar objeções, lidar com as objeções. O que são objeções? É qualquer motivo, receio, insegurança do seu cliente para não comprar de você, para não fechar com você, para não contratar o seu serviço. Então eu vou treinar a IA com tudo isso, com perguntas frequentes, perguntas e respostas, políticas da empresa. Por exemplo, se a empresa for uma clínica médica, eu vou treinar ela de acordo com as diretrizes do Conselho Regional de Medicina. A mesma coisa que se a empresa for um escritório de advocacia, eu vou treinar de acordo com as diretrizes da OAB e assim vai. Processo de venda, né? Quanto melhor a base, melhor a performance da IA. A blindagem da IA, o que ela não pode dizer, regra de agendamento, quando que ela vai transferir para o ser humano, regras obrigatórias, as coisas mais importantes que ela tem que saber, qualificação de leads, ela tem que ter clareza que aquelas pessoas estão chegando, o que é um lead qualificado, o que é um lead desqualificado, ela tem que saber, e o que ela faz com cada um, como que ela responde cada um deles, né? Pode ou não ter integrações, né? Essa IA, esse agente de IA. Maravilha! Então, até agora nós falamos de 4 pilares, que é clareza, resolver um problema real, ter um contexto profundo da empresa e quarto, a base de conhecimento estruturado. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, dá um pause nesse vídeo, vai lá, confere se você está inscrito, porque aqui eu vou gerar muito conteúdo sobre inteligência artificial, agente de IA, cloud, entre outros assuntos aqui no canal. E se você se interessa, isso vai te ajudar você se inscrever. Deixa sua curtida aqui também. A estrutura, o 5º pilar é a estrutura de fluxo estratégico. Então, um agente, ele só responde perguntas, ele age como uma mera secretária que não sabe vender, né? Que é o que mais tem por aí, gente. Quando você vai agendar uma massagem, um médico, um dentista, uma aula, a gente vê um monte de secretária ruim que demora para responder, que só responde pergunta. Medíocre não é um termo pejorativo, medíocre de fazer só, tá na média. O agente A, por ele ser um robô humanizado, uma automação humanizada, ele pode ir muito além. E ele vai muito além, ele é 1000 vezes melhor que uma secretária humana. Ele precisa ser treinado para conversão. E aí, ele precisa ter uma abertura, uma mensagem inicial definida, saber fazer um diagnóstico, ou seja, verificar se o lead é qualificado ou não, se é um lead quente, morno ou frio, amplificação da dor e do desejo, ou seja, ele vai aumentar a dor e desejo, aumentando a consciência da necessidade daquele produto ou serviço. Tudo isso são técnicas de vendas. Eu consigo treinar esse agente com a técnica do Spin Selling, por exemplo, com a técnica AIDA, que são técnicas de vendas, né? Depois ele vai dar o direcionamento. Ele precisa direcionar para transferir para a secretária humana, né? De fazer um agendamento automático, de vender, já mandar um link, já mandar o Pix, coisas assim. Então, a estrutura do fluxo é muitíssimo importante.
importante. Agora vem o sexto pilar, que é ter regras e limites, porque senão a IA ela fica sem controle, ela fica maluca. Então você tem que limitar ela para falar só dos assuntos permitidos, definir o que ela não pode falar, assuntos proibidos, não pode, por exemplo, é uma clínica médica, então você não pode dar diagnóstico de saúde. É um escritório de advocacia, não pode dar diagnóstico jurídico. Não prometer cura, né? Se é uma clínica odontológica, uma clínica de saúde, um estúdio de pilates, você não pode falar assim: venha que o pilates vai curar sua hérnia de disco. A IA não pode falar isso. Então, o treinamento tem que ter limites e regras, tá? Ela não pode prometer resultados. O sétimo pilar e o último para um bom agente de IA, logicamente, né, gente, que eu tô falando de uma forma superficial, né? Se você quiser detalhadamente, eu te entrego isso no agente de IA vendáveis. E aqui o sétimo é o teste e otimização contínua. Então nenhum agente nasce perfeito. A manutenção é necessária. Você não vai criar um agente, criei um agente, ficou top. Você vai ter que conversar, simular conversas, testar objeções, analisar erros, ajustar o prompt, refinar respostas, tá? Isso é óbvio. E aí, se você não curtiu o vídeo ainda fisicamente, apertar o joinha, vai lá, deixa sua curtida. E se você quer saber como ganhar dinheiro, fazer dinheiro com agentes de IA, eu vou te contar. Eu criei um treinamento chamado Agentes de IA Vendáveis, o link tá aqui na descrição, e ele tem 6 módulos, aonde eu passo para você o protocolo agente. Então você vai aprender um método, não apenas criar agentes de IA, você vai aprender a escolher seu nicho, a prospectar, várias formas de prospecção ativa, passiva, como criar uma proposta, como apresentar a proposta, fazer uma reunião matadora, vender, fechar contrato, certo? E colocar dinheiro no seu bolso, criar o agente, entregar o agente, deixar o cliente satisfeito para que ele possa indicar para mais pessoas, certo? Bem, então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Já aproveita, se isso te interessa, então continua aqui no canal que eu vou trazer bastante conteúdo para você. Tamo junto e até breve.